Nesse tipo de frase, ninguém espera que você use das, mas só que você está usando. E por que você está usando? Porque você pensa em português e usa em alemão o que você pensa em português, e isso está te causando problema na escrita e está te causando problema na fala, porque você ainda está usando das errado, e o pior é que você não percebe. Ravili, como é que eu não percebo? Por que eu não percebo? Porque em português você faz de uma forma que é natural na sua cabeça e você quer transportar isso para o alemão. Vou te dar um exemplo aqui para ficar claro de que você está usando das errado. Olha só. Olha para isso aqui. Presta bastante atenção. Aqui está a informação que a senhora precisa. Então você trabalha ali numa loja e você chega para a pessoa e fala, ó, aqui está a informação que a senhora precisa. Tem a palavrinha que aqui nessa primeira frase, não tem? Se você observar, tem essa mesma palavra na segunda frase e tem a mesma palavra na terceira frase. Que e que. Aqui está a informação que a senhora precisa. Este é o formulário que a senhora precisa preencher. Esses são os produtos que a senhora encomendou. Então, se você trabalha na Alemanha, por exemplo, com atendimento, e você está usando esse que em alemão, que é o das, que é o DASS, tá errado. Ravi, mas como assim tá errado? Não tem como. Eu aprendi que esse das com SS significa que. Como é que você agora está me dizendo que isso está errado? Não tem como. Não só tem como de fato está errado. Agora vamos entender primeiro a função desse que aqui em português. Olha só. Qual é a função desse que nessas três frases? Se referir ao que foi dito antes. Então, aqui está a informação que, esse que está se referindo à informação. Este é o formulário que, a palavra que está se referindo ao formulário. Esses são os produtos que, esse que está se referindo aos produtos. Agora, olha que interessante. A informação é uma palavra feminina ou masculina? Feminina. A informação. Mesmo assim, a gente usou o que, né? O formulário é uma palavra masculina ou feminina? Masculina, o formulário. E a gente conseguiu, tá correto em português usar que. Os produtos, tá no plural ou tá no singular? Tá no plural. Mesmo assim, é possível usar que aqui em português. Todas as frases em português estão corretas. Uso do que aqui tá correto. Tudo lindo. Independentemente da palavra que está antes aqui, se ela é masculina, se ela é feminina, se ela está no plural, a gente não está nem aí, a gente coloca um que ali e está resolvido. Em alemão, não é esse o raciocínio. Se em alemão a palavra for feminina, isso vai interferir no tipo de que você vai colocar depois. Se a palavra for masculina, se tiver no plural, vai interferir no que vem depois. E é por isso que entra um der die das ali na frase, que você fica, mas que diacho de der die das é esse aqui que eu não entendi? Você vai entender a partir de hoje. Principalmente se você não tiver com preguiça de assistir até o final, porque você tá na rede social querendo se divertir, querendo dar risada, e não tá assistindo até o final. Assista até o final, que você vai ter uma aula de valor, de muito valor a partir de agora, que vai explodir sua mente. Preste atenção. Olha que interessante vai ficar agora o negócio. Em alemão, você tá fazendo isso aqui, ó. Em alemão, você está fazendo isso aqui. Você trabalha na loja e você está falando para a pessoa: Hier ist die Information, das Sie brauchen. Então você está colocando esse DASS aqui, achando que está arrasando, que está certo, mas não está. É porque você está pensando em português. Poxa, o restante da frase você falou bonitinho. Aqui você avacalhou o negócio. Segunda frase que você falou, ou fala: Das ist das Formular, das Sie ausfüllen müssen. De novo, a frase ficou toda certinha, mas por causa desse das aqui, se avacalhou a sua fala. No caso, na fala, não, mas se for escrito, avacalhou a escrita. Das sind die Produkte, das Sie bestellt haben. De novo, esse DASS aqui avacalhou sua frase. Maravilha do céu, como assim avacalhou? Tá certo, é o que aqui? Não é, não pode. E eu vou te explicar por que não pode, a partir de agora. Presta bastante atenção agora. Das ist die Rechnung, die noch offen ist. Olha que interessante. Por que aqui eu não coloquei DASS? Essa frase está correta agora, tá, gente?
O que eu mostrei anteriormente está tudo errado. Você que pensa em português assim. Mas por que aqui agora eu não posso colocar o DASS? Sendo que o sentido dessa frase é algo que você vai pensar assim. Essa é a conta que ainda está em aberto. Então, essa é a conta que... Por que não entrou o DASS? Porque em alemão, quando você estiver se referindo a um substantivo anterior, você não vai usar aquele DASS. Você vai usar o que a gente chama de pronome relativo. E não é tão difícil de entender. A palavra die Rechnung não é uma palavra feminina? Então você vai usar o pronome relativo feminino que, neste caso, coincide com o artigo da palavra. Então esse primeiro die é o artigo da palavra e esse segundo die aqui, não chame ele de artigo. Isso é um pronome relativo. Então isso é uma palavrinha que está se referindo a um substantivo que está vindo antes. Então, das ist die Rechnung. Então, essa é a conta que die noch offen ist, que ainda está em aberto. Então, aqui eu tenho que usar esse die para se referir à palavra Rechnung. Ravila, então vem cá. Já que você falou que é simples de entender, significa que se em vez da palavra Rechnung eu tivesse uma palavra masculina, depois da vírgula eu colocaria der, e se fosse uma palavra neutra, depois da vírgula eu colocaria das. É esse o raciocínio? Exatamente, o raciocínio básico é esse. O raciocínio básico é esse aí. Você pegou certinho, beleza? Bora pro próximo exemplo. Das ist der Kollege, der Ihnen weiterhelfen wird. Então, esse é o colega que vai continuar te ajudando. Perceba que esse der que está aqui está se referindo ao colega. E tá vendo que coincide? Der e der. O primeiro é o artigo da palavra. O segundo der é o que a gente chama de pronome relativo. Se você pensar em português, o que é que você vai querer colocar aqui onde está esse der? Se você pensar em português, você vai falar assim, vou meter um das ali e está resolvido. Não está resolvido, está errado. Está errado. Não pode colocar das. Em português estaria certo, mas em alemão não está. Você precisa colocar um pronome relativo para se referir ao colega. Por que é der? Porque coincide, a palavra é masculina. Então, der, artigo, e o der, pronome relativo, acaba coincidindo aqui. Beleza? Show de bola. Bora para o próximo exemplo, que interessante. Da ist die Person, ou seja, lá está a pessoa. Die, então esse die está se referindo à pessoa. Então, die für die Buchung zuständig ist. Então, lá está a pessoa que é responsável pela reserva. Então, lá está a pessoa que é responsável pela reserva. Então, perceba que o que aqui não é o das, não é com DASS. Ou seja, é um pronome relativo. Então, pelo fato de você ter aqui uma palavra feminina, tem um pronome relativo feminino aqui também. Então, coincide aqui, ó, tá? Em alguns momentos não vai coincidir, mas quando não coincidir, eu vou te explicar por que não coincide e o que é que tá pegando. O que é que tá pegando, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, tá? Porque essa aula aqui é completa. Não é a aula só, iniciante, primeira vez que tá vendo esse tema. Quem estiver vendo pela primeira vez vai entender, só que você vai entender ainda uma continuação desse tema para ficar uma aula bem completinha na sua cabeça, beleza? Próximo exemplo. Das ist das Zimmer. Então, esse é o quarto. Das, então perceba que é o das com um S só. E aqui até alemão, tem alemão que erra isso. Ele fica, é com um S só ou é com dois S? Não, é com um S só. Porque é uma palavrinha que está se referindo ao quarto. Está se referindo a uma palavra anterior. Então esse é o quarto que, mas não pode ser com SS, das für sie reserviert wurde. Então esse é o quarto que foi reservado para a senhora ou para o senhor. Percebe? Então, de novo, palavra neutra, pronome relativo neutro. Coincidiu de novo, tá vendo? Só que aqui é artigo e aqui é o que a gente chama de pronome relativo. Show de bola. Bora dar mais um exemplo aqui para fortalecer esse raciocínio, para depois a gente aumentar o nível, tá? Mais um exemplo para fortalecer o raciocínio. Das ist leider der Termin, der noch frei ist. Então, infelizmente, naquela data você não pode, mas é o único horário disponível. Aí a pessoa fala assim, aí a atendente fala para você, poxa, né? Esse, infelizmente, é aqui o horário, né? Que está livre. Agora perceba o seguinte, esse é o horário que
Tá vendo que o que em alemão aqui não é DASS, é o der. Então esse der é um pronome relativo e não um artigo definido. Então, der Termin. Então aqui é o agendamento, o horário, enfim, aquele horário reservado. Esse der é o artigo, esse der aqui é o pronome relativo. Pega isso. Coincidiu de novo, tá vendo? Mas você não pode achar que isso aqui é um artigo, não. Não é artigo. Pronome relativo. Sua vaga na Alemanha, tamo junto, meu brother. Der é pronome relativo, beleza? Mas por que é der? Porque tá se referindo a uma palavra masculina. A palavrinha que tá antes da vírgula, ela vai ter uma interferência nisso aí. Ela vai influenciar, beleza? Show de bola. Agora você deve estar se perguntando o seguinte: Ravili, até aqui eu entendi tudo. Eu entendi, poxa, você colocou uma palavra neutra, logo depois vinha o que parece um artigo, né? Vinha ali um das. Você colocou uma palavra masculina, vinha um der. Você colocou uma palavra feminina, tinha um die. Ravili, pra mim tá claro. Se for só assim, tá lindo. Só, palavra masculina, em vez de colocar DASS, der. Feminina de, neutra das, plural de. Tá resolvido minha vida. Parcialmente. Por que parcialmente? Porque a depender do caso gramatical, se é dativo, se é acusativo, se é genitivo, a depender do caso gramatical, da frase relativa, o pronome relativo ele vai sofrer uma alteração. Tá? Então a tabelinha agora dos pronomes relativos, ela é muito parecida com a tabelinha dos artigos definidos. Então lembra da tabelinha dos artigos definidos? Você aprendeu der, die, das. Der, die, das, der, a palavra masculina, die, feminina, das, palavra neutra, die, o plural. Der, die, das. Aquela tabelinha do der, die, das, nos 4 casos alemães, se você está com essa tabelinha na sua cabeça, você praticamente resolveu a tabelinha dos pronomes relativos. E eu vou mostrar na prática como é que funciona isso, beleza? Mas antes, eu vou te passar um bizu aqui. Porque quando você estiver escrevendo em alemão, fazendo uma prova, ou pensando, né? Quando você estiver falando em alemão, tem que pensar ali na palavra. É normal, às vezes, você parar um pouquinho para pensar, principalmente quem quer acertar tudo ali. Você vai falar assim, rapaz, como é que eu vou fazer agora para escolher o pronome relativo? Primeiro bizu eu já dei. Para você escolher o pronome relativo, você tem que saber ali qual é o gênero da palavra que está na frase. Beleza. Você falou, ó, infelizmente, vou pegar um outro exemplo mais simples aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, ó, quer ver? Um exemplo mais basiquinho. Pronto, esse aqui é um exemplo mais basiquinho. Presta atenção nesse exemplo. Das ist die Rechnung, die noch offen ist. Beleza. Como é que você faz para escolher o pronome relativo correto? O primeiro raciocínio, são 2 estratégias, tá? As escolas não te passam essa estratégia que eu vou te passar agora. Agora a parte mais importante da aula é como escolher o pronome relativo. Preste atenção, que aqui é o método ADD em ação. Para você escolher, você vai olhar o gênero da palavra. Primeiro passo é esse. Primeiro passo é escolher o gênero da palavra, é observar o gênero da palavra. Qual é o gênero dessa palavra aqui? É uma palavra feminina. Então, beleza. Primeira coisa é, ó, nesse primeiro passo que a Ravili me mandou, eu só vou olhar o gênero da palavra, é die. Então, a primeira resposta que eu tenho até agora, analisando com base no primeiro passo, o Ravili falou que são 2. No primeiro passo que ele me passou, o pronome relativo que eu tenho que colocar depois é o die. Beleza. Talvez isso mude no segundo passo, porque vai ter o segundo passo. Então, até agora nós temos die. Mas qual é o segundo passo, então? O segundo passo é você olhar qual é a função, qual é o papel que está sendo desempenhado pelo pronome relativo. E eu sei que agora a sua cabeça deve ter dado assim, porra, qual é a função, qual é o papel? Explica de outra forma aí que eu não entendi. Vou te explicar. Finja que isso aqui, você tem que analisar se isso aqui está sendo sujeito, se isso aqui está sendo objeto do verbo. Você tem que pensar o seguinte, essa palavrinha aqui, é ela que está conjugando o verbo? Porque se for ela que estiver conjugando o verbo, ela é sujeito. Então aí você só repete. Die fica die. Cara, não, ela é objeto de um verbo que está pedindo o dativo. Eita, aí já não fica die, fica der. Porque no dativo feminino die não fica der? Então, vai acompanhando o raciocínio. Então, para você acertar o pronome relativo, são 2 passos. O primeiro passo é
qual é o gênero da palavra que está antes da vírgula. Uma palavra feminina. Tá bom, então a primeira resposta é de. Só que você não pode ficar só com o primeiro passo. Você obrigatoriamente tem que fazer os dois passos. E o segundo passo é qual é a função desse pronome relativo nessa frase. É sujeito? É objeto? Que onda é essa aí? Nesse caso aqui é sujeito. Porque tá conjugando o verbo sein. E é sujeito porque observe o que está depois da vírgula. Você consegue identificar aí algum objeto do verbo, algum acusativo, alguma coisa assim? Não tem. Só tem um verbo, inclusive. Está conjugado na terceira pessoa. Bate certinho aqui com die Rechnung, terceira pessoa, singular. Não tem outro verbo na frase. Não tem outro objeto. A palavra offen aqui é só simplesmente um adjetivo. Noch offen, ainda em aberto. Eu posso até tirar o noch aqui e falar das ist die Rechnung, die offen ist. Para simplificar mais ainda, eu posso tirar o noch aqui. Então, das ist die Rechnung. Então, essa é a conta, die offen ist, que está em aberto. Facilitei mais ainda, para mostrar que o die aqui é nominativo, é sujeito. Então, continua sendo die. Então, perceba que para você escolher o pronome relativo correto, são dois passos, já falei várias vezes, vou falar pela última vez. Para você escolher o pronome relativo, o primeiro passo é, o pronome relativo ele está se referindo então ao substantivo que está antes da vírgula, show. Tem sempre uma vírgulazinha aqui para separar. Então está se referindo a esse die Rechnung aqui, show de bola. Então, para eu escolher essa palavrinha aqui, para eu escolher a correta, eu tenho que bater o olho no que está antes. Então aqui é die Rechnung, então você anota die ali no seu caderno, se estiver fazendo a prova. Então, a primeira resposta é die. Só que eu tenho que agora fazer a segunda análise. Então, é uma análise de dois fatores, né? A análise de dois passos. Na segunda análise, no segundo passo, você vai se perguntar o seguinte. Tá bom, agora eu tenho que analisar só a frase relativa. Esqueço o que está antes. Analisando só a frase relativa, esse die aqui, ele está sendo sujeito? Ele está sendo um objeto do verbo, porque ele poderia ser um objeto do verbo. E eu vou dar exemplos mostrando isso. Bora dar continuidade então agora? Já que vocês entenderam esses passos, vamos dar continuidade aqui. Só que antes de dar continuidade sobre... Aí, vamos lá. Olha que interessante agora. Ich habe eine Freundin, die in Berlin wohnt. Então, ela não mora em Berlim? Então, eu tenho uma namorada que mora em Berlim. Ela mora em Berlim, não mora? Ela mora. Ela mora. Então, se ela mora, ela está conjugando o verbo. Ela é sujeito. Ela mora. Die wohnt. Ela mora. Ela é sujeito. Então, fica die mesmo. Né? Die. Eine Freundin. Freundin não é uma palavra feminina? Originalmente não é uma palavra feminina? Show de bola. Então, essa palavrinha que está depois da vírgula, para se referir a Freundin, tem que ser die. No nominativo, porque a frase relativa está no nominativo. Pega o bizu. Jéssica tá pegando o bizu aí. Se ligue. Agora no acusativo. Agora aqui que vai ficar bem interessante, você vai entender. Você vai entender. Bate o olho nessa frase. Quando eu falo acusativo, é o pronome relativo, tá? O pronome relativo tá no acusativo. Presta atenção. Das ist der Mann. Esse é o cara, den ich gestern gesehen habe. Esse é o cara que eu vi ontem. Esse é o cara que eu vi ontem. Sei lá, supondo que seja um cara que fez alguma merda aí, etc. Esse é o cara que eu vi ontem fazendo aquela merda lá, não sei aonde. Mas isso aqui é só pra você pegar mesmo, entendeu? Presta atenção. Esse é o cara. Bora fazer a análise de dois passos que eu ensinei pra vocês? Se você fizer isso nas suas provas, você sempre vai acertar. Qual é o primeiro passo? Eu vou observar o substantivo e qual é o gênero desse substantivo. Qual é o gênero desse substantivo? O gênero é der. Mesmo que aqui, antes da vírgula, tivesse no acusativo, o que não é o caso, você vai olhar, analisar como se... Você vai analisar a palavra
ela isolada, de forma isolada ali. Qual o gênero original, qual é o artigo original dessa palavra aí? Qual é o gênero dela? Bom, uma palavra masculina, então o gênero dela, o artigo dela é dea. Aí você coloca no seu caderno, dea, pá. Tá, mas Raviri me falou que a resposta ainda pode ser que mude, não necessariamente vai ser dea. Agora eu tenho que analisar a frase relativa, supondo que aqui tivesse tracinhos, né, uma lacuna para você preencher com o pronome relativo. Qual que você escolheria? Você colocaria dea? Não pode. Por que não pode? Porque o homem, esse homem, na frase relativa, ele não é mais sujeito. Ele não é sujeito. Ele é objeto do verbo ver. E por que que não? Porque ele não é sujeito. Porque, ó, esse é o cara, sujeito. Antes da vírgula, ele é sujeito. Tá no nominativo, né? Das ist der Mann. Esse é o cara. Beleza. Depois da vírgula, ele não é mais sujeito. Ele é objeto do verbo, porque esse é o cara que eu vi. Eu agora que sou sujeito. A palavra ich é o sujeito. Ele agora virou o acusativo do verbo ver. Eu vejo, e esse verbo ver pede um tal do acusativo. Pede um complemento. Eu sou sujeito, porque eu estou vendo. Eu sou sujeito, eu conjugo o verbo. Ó. Ich sehe, eu estou vendo. Ich sehe dich, eu vejo você. Você não está fazendo nada. Você está sendo um objeto só. Ich sehe dich. Então, por isso que o verbo ver, ele pede um complemento no acusativo. Então, por isso que aqui, o pronome relativo, ele fica den. Ele não pode ficar mais der. Você tem que colocar ele no acusativo. Pegou? Então, você percebeu aqui que você tem que fazer essas análises. Essa análise de dois passos. Porque senão você vai errar. Vai ficar batendo cabeça. Dativo. Das ist der Mann. Então, esse é o cara. Esse é o cara. Dem ich geholfen habe. Ou seja, esse é o cara que eu ajudei. De novo, se você fizer a análise de dois passos, você vai acertar. Se tivesse aqui tracinhos, uma lacuna, para você preencher com pronome relativo, como é que você pensaria? Tá, vamos lá. Primeiro passo é observar a palavra de referência aqui, que é o substantivo. Der Mann. Então, aí você bota no caderno. Pô, a primeira resposta aqui, a princípio é der. Agora vamos fazer a segunda análise. Eu vou para o que está depois da vírgula, porque o que está depois da vírgula é a tal da frase relativa, e eu vou analisar se esse cara, ele ainda continua sendo sujeito na frase relativa ou se ele se torna algum objeto, de algum verbo aí. Ou o que é que vai rolar ali, qual a função que ele está exercendo ali depois da vírgula. Se você perceber que tem um outro pronome, tipo eu, nós, que nem aqui tem um pronome ich, né? Você tem que ficar com a orelha em pé, assim, absurdamente. Porque aí, muito provavelmente, o pronome relativo não vai ser mais um sujeito. Vai ser um objeto do verbo. Então, você aqui, que na verdade, você que ajudou. É você que é o sujeito. Você que ajudou. Ele está sendo objeto do verbo helfen. E o verbo helfen não pede o tal do dativo? Não é um negócio fixo? Então, beleza. Então, o que era der fica no dativo. dem. Simples desse jeito. Simples desse jeito. Pegou? Simples desse jeito. Então, uma outra pergunta que você... Vamos lá. Das ist der Kollege, der Ihnen weiter... Olha que interessante aqui, ó. Ó. Das ist der Kollege. Então, esse é o colega der Ihnen weiterhelfen wird. Olha que interessante essa frase. Esse é o colega. Esse colega aqui, depois da vírgula, ele continua sendo sujeito. Porque ele vai ajudar, ele vai continuar ajudando a senhora ou o senhor. Depois da vírgula, você tem aqui der, porque é masculino, e porque depois da vírgula aqui, ele é o sujeito. Ele aqui, que é o colega, ele está ajudando o senhor ou a senhora, tá vendo? Aqui que está no dativo, tá vendo? Tá vendo? Que interessante. Então, esse pronome relativo, ele vai se referir ao substantivo que está antes da frase. Pode ser imediatamente antes da frase,
ou não necessariamente logo antes da frase colado, né? Então aqui, olha que interessante isso aqui. Wer hat meine Jacke gesehen, die hier auf dem Stuhl war? Quem viu meu casaco que estava aqui em cima da cadeira? Karina falou, há outra maneira de saber quando usar o dativo e acusativo sem ser simplesmente decorar? Na verdade, você não precisa decorar, mas entender, sentir. Não precisa decorar, você precisa sentir. Vai ter exceções, óbvio, né? Idioma não é matemática, mas eu tenho uma aula sobre isso já, tá? Se você tiver interesse, eu posso te mostrar algumas coisas, só me chamar no direct depois. Mas, basicamente, é o seguinte. Se eu entrar nesse tema agora, vai ficar mais 1 hora de aula, não é o propósito. Mas, explicando em alguns segundos para você como é que você vai sentir isso. Presta atenção. Se eu falo assim, ó. Ich habe. Ich habe. Eu tenho. Em português, se eu falar para você só isso. Ou, como é seu nome mesmo? Karina. Oi, Karina, eu tenho. O que é que você vai falar para mim? Se eu falar só isso para você. Oi, Karina, eu tenho. Você vai olhar para mim. O quê? Não completei a frase. Então, você percebe que a frase está faltando algo, né? Então, esse algo que está faltando a gente chama de complemento. Agora vem a dica, né? Que você perguntou. Como é que eu faço para saber quando pede dativo, acusativo e tal? Presta atenção. A maior parte dos verbos alemães, a maior parte, pede um complemento no acusativo. Então, sabendo que a maior parte pede um complemento no acusativo, o que você pode fazer se você, a partir de hoje, você fosse só chutar, o que você faria? Ué, se a maior parte dos verbos alemães pedem o acusativo como complemento, significa que se eu fosse chutar, a partir de hoje eu colocaria tudo acusativo, porque na maioria das vezes eu vou acertar. Exato. Show de bola. Então, maravilha. Sujeito, o nominativo, decora isso aí. Isso aqui, memoriza isso aqui, essa informação. O nominativo é o sujeito, é quem está conjugando o verbo. O sujeito é nominativo, está no caso nominativo. Quem está conjugando o verbo. Então, se eu falo eu tenho, eu que estou conjugando o verbo é o sujeito. Por consequência, estou no caso nominativo. Nominativo é o sujeito. Eu sou o sujeito, sou o nominativo. Eu tenho. Mas tu tem o que tu ficou quieto depois? O que eu tenho, a coisa que eu tenho, é o acusativo. Então, caralho. Ich habe hier ein Handy. Então, eu tenho aqui um celular. Um celular é o tal do acusativo. Beleza, Raviri, já entendi acusativo e dativo. Beleza. Dativo, para você pegar em poucas linhas, assim, numa explicação breve, você vai imaginar o seguinte, que o dativo está recebendo algo, na maioria das vezes, em seu favor. Na maioria das vezes, o dativo está recebendo algo em seu favor. Então, se eu falo a palavra você, que é a palavra du, você em alemão. Se eu falo du, que é você, e eu quiser falar em alemão para você, uma possibilidade que eu tenho é falar dir, D-I-R. Na maioria das vezes, significa para você. Ou algo em seu favor. E eu sei que você está pensando, mas também tem für dich e tal. Esquece für dich agora. Für dich envolve preposição für, que pede acusativa, etc. Esquece isso agora. Bora focar no pronome dir, que é um pronome que está no dativo. Então, se eu falo assim para você, ó, ich helfe dir. Você pode decorar que o verbo helfen pede dativo? Pode. Inclusive, você pode decorar os principais. Porque menos verbos, a maioria não pede o acusativo, a minoria pede o dativo. E aí você pode memorizar ali os principais, cerca de 15, 20. Não é difícil memorizar 15, 20 verbos, os mais essenciais ali, básicos. Memoriza e pensa, esses aqui, eles pedem o dativo. Eu iria por esse caminho porque é simples de memorizar 15, 20 verbos. Esses essenciais.
Não, não quero decorar, eu quero sentir. Tá bom. Então, você vai sentir que o dativo, geralmente, ele está recebendo algo em seu próprio benefício. Então, se eu falo, ich helfe dir, eu te ajudo, se eu te ajudo não é algo bom para você? Pois é, dativo. Entende? Então, a grosso modo, você pode ficar com isso na cabeça, que o dativo tem essa coisa embutida do para você, para ela, para ele. Percebe? Não traduz ao pé da letra, porque senão você vai pensar assim, calma, mas ich helfe dir não é eu ajudo para você. É porque você começou agora a travar demais o aprendizado. Esquece tradução ao pé da letra. Sente. Eu te falei que o dativo, o sentimento é algo de para alguém, né? Para você, dia, para você. Ia, para ela. Entende? Mas voltando ao nosso tema aqui principal, o nosso tema principal aqui hoje é pronome relativo. Então, wer hat meine Jacke gesehen, die hier auf dem Stuhl war? Então, quem viu meu casaco que estava aqui em cima da cadeira? Perceba que nem sempre o substantivo, né, que é Jacke, vai estar ali colado na vírgula. Tem muita gente que acha isso. Ah, não, então o pronome relativo ele vai se referir à palavra que está antes da vírgula. Cuidado com isso. Porque se você for por esse raciocínio, o pronome relativo vai se referir à palavra que está antes da vírgula. Poxa, que palavra que está colada na vírgula? Não, não é. Nesse caso aqui é Jacke, que não está colada na vírgula. Então, o pronome relativo vai se referir, via de regra, a um substantivo. Uma palavra ali é um substantivo, geralmente, que está antes da vírgula, não necessariamente colada na vírgula. Beleza? Agora, ó que interessante aqui de novo. Aqui, a palavra das, que é o pronome relativo, que está se referindo à palavra auto, veja que auto não está colado na vírgula também. Glaubst du, dass wir das Auto leisten können, das ich dir gezeigt habe? Ou seja, você acredita que a gente consegue comprar o carro que eu te mostrei? Então perceba que o das aqui é com um S só, porque está se referindo a das Auto. Isso aqui não pode ser com SS igual você está fazendo, porque você está pensando em português. Beleza? Maravilha. Agora eu vou te mostrar, vou te falar um pouquinho da função de uma frase relativa, que você pode pensar assim, tá, mas para que existe esta merda de frase relativa em alemão? Para que isso? A gente tem isso em português também. Para que serve isso? Para a gente dar mais informação sobre alguma coisa. Então você fala assim, simplesmente, die Frau heißt Clara. A mulher se chama Clara. Tá, mas que mulher é essa? Eu falei do nada que a mulher se chama Clara. Você vai olhar para mim, tá, Javier, mas que mulher, do nada tu fala essa frase aí, que mulher? Então, se eu quiser dar mais informação sobre a mulher, sem necessariamente iniciar uma nova frase, eu posso abrir uma frase relativa. A frase relativa, gente, é o que está entre as vírgulas, tá? Você pode chamar de frase relativa. Então, die Frau, die aus Berlin kommt. Então, a mulher que vem de Berlim, heißt Clara. Mulher que vem de Berlim se chama Clara. Então perceba que eu escolhi o die aqui, depois da vírgula. Isso aqui é chamado de pronome relativo, que é uma palavrinha que se refere a um substantivo anterior. Em português a gente usa que, né? No início da live você viu. A mulher que, o homem que, tudo que. Em alemão não. Você vai ter que escolher a palavrinha correta aqui. Ó. Die Frau, die. A mulher que. Percebe a função da frase relativa? Agora, bora fazer um exercício aqui, gente? Exercício, eu quero participação de todo mundo. Quem participa, aprende mais. Quem participa, aprende mais. Quem tiver na preguiça, ou não aprende, ou aprende numa velocidade muito mais lenta, beleza? Bora ver a participação de todo mundo aí. Quem participar vai ganhar a minha melhor aula gratuita. Você vai participar e você vai me chamar no direct, que eu vou te mandar minha melhor aula gratuita, tá? Só quem participar. Qual é o pronome relativo que eu vou colocar aqui na frase número 1? Não importa se você acertar ou se você não acertar. Se você participar, você vai ganhar uma aula gratuita comigo. Só me chamar no direct, tá? Me chama no direct. Edu já garantiu aí. Vamos lá. Das Buch, Edu colocou der.
das Buch. Mas por que, Edu? Der. Karina também está participando, Lins participando. Beleza, vamos raciocinar aqui. Por que der? Por que den com N? Por que com... Vamos lá. Der não está relacionado à palavra masculina? Lembra da nossa análise de 2 passos. Qual o primeiro passo para a gente escolher o pronome relativo correto? O primeiro passo não é você observar o gênero do substantivo, da palavra, né, a qual a gente vai se referir com o pronome relativo? Qual é a palavra aqui, né? Burro. Ela é das. Então jamais pode entrar alguma coisa masculina aqui. Não pode entrar der aqui. Não pode entrar der aqui. Não pode entrar nada relacionado a masculino, nem no acusativo, nem no dativo, nem no genitivo, nada que for masculino pode entrar aqui. Por quê? Porque a palavra burro é uma palavra neutra. Então aqui, a primeira resposta que a gente, exatamente, é das por causa do gênero da palavra anterior, que a gente vai olhar, que é o primeiro passo que a gente dá. Então, a princípio, vai ser das a resposta. Só que a gente não é obrigatório a gente ir para o passo 2. Qual é o passo 2 agora? Qual é o caso que esse pronome relativo está desempenhando na frase relativa? Esquece o que está antes, esquece o que virá depois. Você vai ter que analisar exclusivamente a frase relativa. É muito bom olhar o verbo também. Qual é a função? Qual é o caso que o pronome relativo vai estar? O Lins acertou. O caso é acusativo. Por quê? Eu, ich, nominativo, eu leio. Ich lese, eu leio. Eu leio o quê? E o complemento, então, que o verbo lesen pede, é um complemento no acusativo, portanto, a resposta do primeiro item aqui, da primeira frase, é das, das, exatamente, é um pronome relativo no acusativo. Então, a resposta correta é das Buch, das ich lese, ist sehr interessant. Beleza? Show de bola. Segunda frase. Muito bom. Segunda frase. Qual é a resposta da segunda lacuna? Qual é a resposta da segunda lacuna? Der, die, das, den, des. Que diacho vai entrar aí? Segunda lacuna. Qual é a resposta? Qual é o pronome relativo que você vai entrar? Adriana falou que é die. Elton falou que é der. Será que Elton deu um chutão na lua? Gente, vocês não estão fazendo a análise que eu pedi, né? Os 2 passos, né? Se você não fizer os 2 passos, você vai errar. Eu passei para vocês a melhor estratégia para você passar em prova, falar melhor e você não está usando. O pessoal tá chutando, né? Vocês estão chutando, não é possível, vocês estão chutando. Ou vocês entraram na live agora, na loucura, né? Para com isso. Ó, tá gritando aqui. Tá gritando. Lins colocou DN. Por quê, gente? Ah, vocês estão fazendo análise aqui, tá confundindo tudo que tá depois entre as vírgulas aqui, né? Tá bom, vamos lá. Não, entendi agora porque vocês estão colocando essas respostas. Vocês estão confundindo, achando que tá no dativo, né? Então tá bom, vamos lá. Die Person. A pessoa. Qual é... Entendi, Elton, agora, porque você colocou der. Eu tava achando que você tava achando que era... Não tinha nada feito a análise. Mas beleza, todo mundo tá fazendo análise aí, né? Tá bom. Primeira análise. Qual é o gênero da palavra que tá antes da vírgula? Feminino. Die Person. Show de bola. Então, qual é a primeira resposta que a gente tem para a lacuna? Die. É a primeira resposta. Die. Só que ela pode mudar, não pode? Pode, por isso que a gente tem que passar pela segunda análise. É obrigatório passar pela segunda análise. Você coloca um die aqui e pensa. Será que permanece die ou muda por causa do caso? Veja bem. A pessoa que está sentada ao meu lado. A pessoa que está sentada ao meu lado. Neben mir. Ao meu lado, né? Sitzt está sendo conjugado na terceira pessoa. Então, a pessoa que está sentada ao meu lado, perceba que o verbo sitzen aqui, ele está conjugado em terceira pessoa,
E quem vai conjugar esse verbo aqui é o pronome relativo, die. Die Person, die sitzt. A pessoa, die sitzt, que está sentada. Ela é sujeito. Mir é dativo, por causa da preposição neben, tem uma relação só com a preposição neben mir, ao meu lado. Uma localização ali da pessoa. Onde ela está? Neben mir, ao meu lado. Então esse neben aqui não é verbo, é preposição. Para escolher o pronome relativo, você nem precisa se preocupar com esse neben mir aqui. Pode esquecer. Ah, esse neben mir na frase está fazendo o quê? É porque eu quis colocar para dar mais informação de onde é que a pessoa está sentada. Mas o que mais importa entre as vírgulas, quando você decidir sobre o pronome relativo, é o verbo. Claro, quando eu digo por enquanto, né? Porque esse assunto ele vai avançando cada vez mais. Mas na análise, bata o olho no verbo. E pensa, qual é a função do pronome relativo? Ele está sendo sujeito? Ele está sendo objeto de verbo aqui? Não, ele está sendo sujeito. Então é die, exatamente, a resposta é die. Quem estiver participando pode me chamar no direct, tá? Que eu te mando a aula para você. A aula que eu prometi lá, que é uma aula que vai explodir sua mente sobre os principais erros que você está cometendo e que estão te travando de falar alemão com confiança no dia a dia. Então, die Person, die neben mir sitzt, ist mein Freund. A pessoa que está sentada ao meu lado é meu amigo. Ou pode ser meu namorado também, né? Eu uso o possessivo aqui, frequentemente tem sentido de namorado. Exatamente, está sentada a pessoa que executa o verbo, conjuga. Isso, o Lins está acompanhando o raciocínio muito bem. Muito bom. Terceira lacuna, qual é a resposta? Não responda na loucura, tá? Por gentileza, façam a análise façam 2 passos. Primeiro passo, olhar o gênero do substantivo antes da vírgula. Segundo passo, analisar qual é a função desse substantivo, né? Ou, nesse caso, você vai escolher um pronome relativo. Qual a função do pronome relativo entre as vírgulas? Né? No caso, na frase relativa. E aí? Analisou, responde. Não tem problema chutar, mas que pelo menos seja um chute, assim, tentando acertar, entendeu? Não um chute B de bêbado. Vou chutar qualquer coisa aqui sem analisar. Não, aí tá com quebra-bicicleta, né? Não pode ter preguiça. O pessoal tá participando, tô lendo. Tô lendo tudo, pode ir mandando. Maioria, deixa eu ver se a maioria colocou aqui. A maioria tá colocando das, né? Tem um dia ali também, no meio da história. Eu coloquei a tradução para ajudar vocês, tá? A tradução aqui simplesmente escancara para vocês a resposta. Fátima colocou die, por quê? Por que die? A Adriana colocou acusativo. O pronome relativo aqui ele vai estar em qual caso? O que é que vocês acham? A Adriana colocou acusativo. Tem alguém que acha que é nominativo ou dativo? Que seja. Das, porque se refere à música. Show. A princípio é das, porque se refere à música, de fato. E a segunda análise? Que é você olhar a função do pronome relativo. Se é sujeito, se não é. Essa segunda análise é crucial. Aí você perguntou, ela é sujeito? Não sei. Você vai me falar. Depois eu vou falar, entendeu? Primeiro é vocês. Santos colocou que é acusativo. Santos colocou que é acusativo. Por que Santos você acha que é acusativo? Me parece das também. Tá bom. Agora por que é acusativo, não é? E a segunda análise? Alguém pode me explicar? Quero ver quem é que tá sagaz aí. Quem é que tá sagaz vai falar assim, ó. É isso por causa disso, disso e disso. Sim, é das. Mega Martim colocou das. Sim, é das. Beleza. Por que é das? Beleza, é das porque das Lied, por enquanto. Mas na segunda análise, continua sendo das mesmo? É sujeito? É acusativo? Por que é acusativo, se for acusativo? Se for sujeito, se for nominativo, por que é nominativo? Acusativo porque a música está sendo ouvida. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Das porque vem com o verbo sein. Não, mas aqui não tem o verbo sein. Aqui o verbo é hören. Bruno falou que é nominativo porque está fazendo a ação.
E esse Z aqui? Tá fazendo o quê? Lins não tem certeza, Arlete, porque a ação está na música. Não, a ação... A pessoa que executa a ação, né? A música, ela não é a ação em si. Ela pode gerar uma ação, né? Quem ouve alguma coisa. Adriana. Pronto, isso aí. É das porque é o objeto da ação de ouvir pelo sujeito Z. Excelente. Muito bom. Claro que quem responde depois vai pegando todo o bizu, né? Eu sei que tem essa estratégia também. Deixa a galera participar aí e no final eu dou a resposta. Exatamente. O verbo hören pede acusativo. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, ó, das Lied. Então, a canção, né? Das sie hört. Então, a canção que ela está ouvindo ist ziemlich laut. Tá bem alta. Exatamente, a música é ouvida pelo sie. Por isso que é o das, só que é acusativo. Que permanece das, né? Das, no acusativo permanece das. Tanto faz ser artigo ou pronome relativo, a declinação é parecida. Muda só uma coisinha ou outra. Bora pro próximo, pro número 4. Vocês estão ficando afiados, tá? Vocês estão ficando afiados aqui participando. 4. Qual é a resposta da lacuna número 4? Der Film Perere wir gesehen haben war sehr spannend. E aí, o filme que a gente assistiu foi bem empolgante. Qual é a resposta da lacuna número 4? Vocês estão ficando afiados, vai ter gente que vai acertar aí já. Qual é a resposta da lacuna número 4? Qual é a resposta da lacuna número 4? Ó, a Cinti, vou chamar de Cinti. A Cinti falou der Akkusativ. Mas der no acusativo continua der? Karina, den acusativo visto por nós. Bios Fortes, den, Adriana também, Santos também. Todo mundo tá colocando DN. Tem gente que está indo na boiada sem raciocinar. Tem alguém que não concorda? Tem alguém que acha que é outra coisa? Olha a aula fazendo efeito, galera. Nada melhor do que a aula fazendo efeito, né? Aula, explicação, exercício aqui. Interessante. Trazer exercício, né? Vamos lá. Pri Damares. Den, porque é objeto da ação de ser assistido. E o der no acusativo vira den. Aprendi com Ravilho melhor. Tamo junto. Porra, Pri Damares está arregaçando. O Santos colocou que é DEM. Dem. Débora acha que é dativo. Pronto, bora pra correção então, né? Vamos lá. Ó. O filme que? O que é que vai entrar aqui nessa lacuna? A gente tem que seguir os 2 passos, não tem pra onde correr. Pra acertar tem que seguir os 2 passos. Ah, Ravilha, mas esses 2 passos aí depois eu consigo raciocinar rápido, né? Consegue. Depois é rapidinho você raciocina. Mas enquanto você tá aprendendo, siga os 2 passos. Ó. Der Film. Primeiro passo. Para eu escolher o pronome relativo, eu vou olhar qual é o gênero da palavra. É der ou das? O gênero original. Eu não vou nem analisar se antes da vírgula está no acusativo, se está no dativo, não importa. Eu só quero saber, originalmente, essa palavra é qual gênero? É der. Tá. Então você coloca um der de lápis primeiro, só para te ajudar no raciocínio. Vou colocar um der aqui. Agora eu vou ver se vai mudar. Na segunda análise, no segundo passo. Qual é o segundo passo? Cara, o segundo passo é pensar o seguinte. Qual é a função que esse pronome relativo está tendo? Ele está conjugando o verbo? Porque se o danadinho estiver conjugando o verbo, ele é sujeito. Então ele continua der. Ele é nominativo. Não. Ele não está conjugando o verbo, não. Ele já tem um sujeito na frase, que é o via. Ele está sendo objeto. Que inclusive está sendo visto. O filme está sendo visto. Ele não está vendo nada. Ele é objeto. Show de bola. Acusativo.
Por que acusativo? Porque o verbo ver, ele pede o acusativo. Então a maioria aí acertou. Vocês estão de parabéns. D-E-N. Der Film, den wir gesehen haben, war sehr spannend. O filme que a gente viu, né, foi bem empolgante. Excelente, excelente, galera. Bora dar prosseguimento. Só mais duas, tá? Só mais duas e a gente acaba. 5. Quero todo mundo participando. Qual é a resposta da lacuna da frase 5? Die Blumen, Perere, ich gekauft habe, sind für dich. E aí? E aí? As flores que eu comprei são para você. E aí? Qual é a resposta da lacuna? Alex falou que é de acusativo plural. Karina colocou de. Quem quiser explicar também é importante, tá? Para eu saber. Karina colocou de, Lins também, Nilza. Todo mundo acha que é de. Cinti também. Lins também acha que é acusativo. Bios Fortes de. Cruz colocou ist. Deve ser erro de digitação, né? Porque não faz sentido. Santos de. Função de objeto acusativo. Alex falou. Muito bom. Correto. Vamos dando prosseguimento, né? Die Blumen, die ich gekauft habe, sind für dich. Então, correto é die. Por que die? Primeira análise, você tem uma palavra, você tem um plural aqui, né? Então, die. Plural é die. Segunda análise, qual a função que está exercendo? Está sendo sujeito ou está sendo objeto? Objeto. Porque eu comprei. Eu que é o sujeito. Ich. Eu, o sujeito que é o nominativo. Então, o verbo kaufen pede acusativo, portanto, é um pronome relativo no acusativo plural. Excelente. Excelente, excelente. E para a gente finalizar, com chave de ouro, participação agora em massa de todo mundo aí, die Jacke, Perere, du trägst, sieht gut aus. Fala comigo. Fala comigo. E aí? Qual é a resposta aqui? Fala a resposta. Elton falou que der é o sujeito. Na frase 6, que der? Dá uma olhadinha com calma. Cindy falou de acusativo. Marta, Bios, colocou de, Nilza também. Lins, de também. Débora também. Não, Débora não. É Débora mesmo. Débora Y, né? Deborah? Deborah. Cruz, colocou de. Diaca, de. Santos também. Ieda, sobrinho. De. Inês. De. Bora fazer análise? Vamos lá. Análise aqui para escolher o pronome relativo correto. Primeira análise. Qual é o gênero do substantivo que está antes da vírgula? Diaca. Palavra feminina. Então, qual a primeira resposta que a gente tem? Coloca um di aqui com lápis. Só para a gente ter a tranquilidade de ir para o segundo raciocínio. Segundo raciocínio. Aqui, entre as vírgulas, qual é a função desse pronome relativo? Ele continua sendo um sujeito? Ele é um objeto do verbo? Ele está conjugando aqui o verbo tragen? Se você bater o olho, quando você perceber ali um pronome ali, no nominativo, um du, um via, um as, i, você tem que levantar as orelhas. Porque você olha ainda para o verbo, ó, st no final. Conjugação de du, porra. Conjugação de du. Entendeu? Conjugação de du. Então aqui, ó, du é o sujeito. Então, du trägst. Você usa, tá usando, né? Tá vestindo aquilo. Então, na verdade aqui vai ser de. Vai continuar vai continuar no nominativo, não. Vai ser objeto do verbo. Vai ser objeto do verbo, mas é porque de no acusativo continua sendo de. De no acusativo continua sendo de. Diaca,
die du trägst sieht gut aus. O casaco que você está usando, vestindo, é bonito, ou aparenta ser bonito, né? Enfim, a tradução é livre, basta que você entenda o sentido. Pegou? Gente, hoje foi massa, adorei a participação de todo mundo. Né? Quando eu trouxer algum tema gramatical assim também, eu vou lembrar de colocar um exercício pra gente fazer na hora aqui, que eu achei massa. Beleza? Die Frau, mit der ich gesprochen habe, kommt aus Brasilien. Exatamente, dá pra colocar também preposição. Na verdade, essa aula aqui, ela dá pra gente ir aumentando o nível de complexidade pra ficar aqui mais umas 2 horas. Dá pra falar de pronome relativo no genitivo também, e etc. Dá pra fazer o que você fez aí, né? Que você tá usando ali uma preposição, e a preposição tá vinculando. Faltou só uma vírgula, né? Die Frau, vírgula, mit der ich gesprochen habe, kommt aus Brasilien. Excelente exemplo, Alex. Tem vários outros exemplos, né? Você pode falar assim, das Haus, von dem ich träume. Então, a casa com a qual eu sonho, hat einen schönen Garten. Né? Então, a casa com a qual eu sonho tem um lindo jardim. Percebe? Então, das Haus, von dem ich träume. Então, na verdade, esse lance é quando você tem verbo com preposição também, né? Então, träumen von, sonhar com. E aí, como na sua frase você está usando justamente, na sua frase relativa, você está usando o verbo com preposição, träumen von, e o von pede o dativo, esse von vai vincular, obviamente, a declinação no pronome relativo. Então, das Haus é uma palavra neutra, né? Das Haus. Só que depois da vírgula ali, quando eu vou acrescentar o pronome relativo, a casa que, eu tenho que colocar dem, que é o dativo de das. Então, das Haus, ali von dem, aliás, né, que tem um von antes, das Haus von dem ich träume. Então, a casa com a qual eu sonho, hat einen schönen Garten, tem um lindo jardim. Então, realmente dá para dar continuidade aqui, etc. E você ainda consegue ainda falar de genitivo e tudo mais, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, alguma coisa. Estou no A2.2 aqui na Alemanha. Você pode me dar explicação uma vez na semana? Vânia, me chama no direct, que eu tenho algo mais profundo a te passar do que simplesmente uma explicação. Arlete, tenho muito que estudar. Vamos estudar em Deutschland. Eu moro ich wohne em Düsseldorf. Excelente aula, Dank. Qual a palavrinha que completa o gap da frase? Da última é die. Da última frase era die. Deixa eu até confirmar qual frase era, porque senão eu vou estar falando uma coisa errada aqui. Qual era a última frase mesmo? Die Jacke, genau, die. Die Jacke, die du trägst, sieht gut aus. Fátima, preciso estudar mais. Galera, é o seguinte, eu vejo muita... Vocês se cobram muito e vocês pensam o tempo inteiro assim, eu preciso estudar mais, minha memória é péssima, eu não levo jeito. Vocês ficam o tempo todo se cobrando. Por que vocês não cobram a metodologia? Por que vocês não trocam a metodologia? Vocês estão falando o tempo todo aqui, eu preciso estudar mais. Será que o remédio é estudar mais ou estudar melhor? E se você está se esforçando demais, cavando no buraco errado? Cavar bem no lugar errado é cavar mal. Maravilha, mas como é que eu vou estudar? Não sei nem que já acha metodologia, etc. Me chama no direct que eu te mostro o método que eu uso. Que aí você vai aprender mais leve, mais rápido. Beleza? Me chama no direct se você não quiser ficar penando aí igual você está penando. Alex, tem que ver quais verbos regem quais preposições, correto? Sou ainda iniciante intermediária, preciso estudar mais para acompanhar suas aulas. Não necessariamente estudar mais, como eu falei, com estratégia. Adorei os exercícios, muito obrigada. Perdi a aula de explicação, tem algum lugar gravado? Vou postar agora, vou deixar gravado. Inês, estou bem triste porque não gostei de falar... Não gosto de falar dialeto? Não entendi direito. Lins, show! Como falei, vi isso e ficava supondo, mas errando às vezes, quando não era tão claro. Isso aqui é um adianto gigante. Você traz coisas que não falam em muitas aulas. Valeu, Lins, tamo junto. Tô no ban, indo trabalhar e adorei assistir sua aula. Pena que entrei, deve ter entrado mais tarde, né? Ich wohne bei Stuttgart. Ah, ok, in der Nähe von. Inês, viva há 50 anos na Suíça, não falo nada certo. Pois é, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde para você aplicar uma coisa que funciona melhor. Elton colocou estudar melhor, exatamente. Como são suas aulas? São gravadas, etc? Você trabalha provavelmente numa Schule, na escola? Me chama no direct. Gostaria de ter você como meu professor. Me chama no direct.
me chama no direct. Beleza, galera? Beijão pra vocês e até quarta. A gente tem live toda segunda e quarta, meio-dia. Beleza? Então, quarta, meio-dia, a gente se encontra de novo. Se você me chamar no direct, a gente continua conversando hoje ainda, tá bom? Beijão pra todo mundo e vamos nessa!